Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o primeiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito do conceito de escravidão, vamos tratar de algumas problemáticas da escravidão envolvendo a África e, por fim, vamos trabalhar com o processo de desumanização da escravidão, ou seja, a retirada da humanidade das pessoas ao torná-las escravas. Então, vamos à aula? A escravidão ele é um conceito histórico presente em todo o planeta. Portanto, a gente já começa a desconstruir a ideia que escravidão é um elemento do negro africano. Na verdade, em todas as sociedades humanas, principalmente na época antiga, a gente vai ter a configuração do trabalho escravo. Muitas das vezes esses escravos eram utilizados para o trabalho diretamente ou em rituais religiosos. Eu destaco ali, olha, a imagem, a gente vai observar aqui, olha, através do apontador, essa imagem onde um sujeito na condição de escravo servindo para sacrifício humano. Ritual esse muito utilizado pelos astecas. A gente já observou que, pelo menos no Egito Antigo, nós tivemos de milhares de escravos trabalhando na construção das pirâmides. Então, a utilização do escravo para o trabalho ou para rituais, ele é um conceito há muito tempo difundido dentro da história em diversas sociedades. A gente vai ter escravos dentro da Europa, na Grécia, a gente vai ter escravos na América, eu citei a sociedade aí asteca, a gente vai ter uma enormidade de situações onde a pessoa vai se transformar em escravo. Na sua maioria esmagadora das vezes, a escravidão era envolvida através, basicamente, de guerra. Aqueles que eram derrotados na guerra tornavam-se escravos. Entendendo que a escravidão é um conceito histórico e muito amplo, a gente vai começar a refletir no modelo de escravidão adotado dentro da África. Então, dentro do continente, de modo geral, é claro que quando se fala em África, a gente deve pensar numa diversidade cultural, uma diversidade de povos muito grande, mas de modo geral, onde era associado o conceito de escravidão em algumas sociedades africanas, esse conceito tinha a ver com a chamada escravidão doméstica, no qual o sujeito que perdia a guerra, a sociedade que perdia a guerra, viraria escravo dos vencedores. Ora, a gente vai observar como se dava essa noção de escravidão. Por quê? Diferente daquilo que a gente acredita com a nossa sociedade ocidental, a terra é sinônimo de poder, a terra é sinônimo de riqueza, de propriedade, de bem pessoal. Em grande parte das culturas africanas, a terra não era um elemento de propriedade pessoal. E como a terra não era um elemento de propriedade, muitas das vezes o escravo se tornava um elemento de propriedade. Mas não um elemento de propriedade no sentido capitalista que nós temos para você vender, mas num elemento de propriedade para você utilizar para lavrar a terra, para facilitar a sua vida. E muitas das vezes o sujeito que saía da sua localidade e fosse para uma outra localidade, na condição ali de diferente, de estrangeiro, ele também sim viraria escravo. Diante dessa situação, não tinha muitas possibilidades para quem estava na situação de derrotado de uma guerra sair para outra terra. Digamos que eles tinham que aceitar a sua condição de escravo e fazer aqueles determinados serviços. Muitas das vezes é chamado de escravidão doméstica por conta da ideia do tipo de trabalho que esses escravos faziam. Na maioria das vezes, trabalhando diretamente, lavrando a terra. Eu estou mostrando de modo um pouco mais abrangente, porque é muito complicado dentro do tempo de aula que nós temos no ensino médio a você trabalhar com exemplos específicos de cada situação. Então a gente acaba pegando isso de modo
mais amplo e mais geral. Não havia a ideia de cativeiro para os escravos, e eu já apontei isso. Por que não havia ideia de cativeiro? Porque não havia possibilidade de você sair daquela região. Para onde você fosse, você seria um estrangeiro, e para onde você fosse, você teria a possibilidade de se transformar em um escravo. Então, a percepção de quem era escravo era uma ideia de que eu não posso sair dessa situação, ou pelo menos essa é uma situação transitória, no qual amanhã ou depois eu posso reunir mais forças através de uma outra guerra, sair da condição de escravo que eu me encontro agora. Então havia uma percepção aí de que não há necessidade de você prender ninguém. E é mais uma diferença significativa que a gente vai encontrar no modelo escravista adotado pelos portugueses junto à África. E é claro que o comércio de escravos é um comércio extremamente lucrativo e que vai impulsionar a exploração da América. Em muitos locais, o que vai ser de maior valor produzido dentro da América é o comércio de escravos. É você levar a mão de obra da África para as Américas. Você comprava muito barato na África e vendia muito caro dentro da América. Então era interessante para muitos estados, como exemplo maior o estado português, mas a Inglaterra também lucrou muito com o comércio de escravos ao longo da história. Inglaterra é essa, eu sei que você já ouviu falar, mas a Inglaterra não era contrário ao tráfico negreiro. Isso num segundo momento. Nesse primeiro momento, que a gente está pensando no século XVI, século XVII, a Inglaterra, sim, era uma das maiores nações aí que envolvida no tráfico de escravos da África para as Américas de modo geral. E esses escravos eram trocados por produtos manufaturados e por armas. Então a gente vai voltar ao conceito que eu já tinha apresentado, que o escravo, para uma grande quantidade de culturas africanas, era uma certa posse, no qual existia uma possibilidade de você comercializá-la. Comercializar a troco de quê, basicamente? De produtos manufaturados e, essencialmente, as armas. Olha só, se a gente parar para analisar um grupo social muito voltado para a guerra, aquele sociedade em específico que tivesse armas mais potentes, ela teria a possibilidade de vencer diversas guerras e também fazer novos escravos. Não só a possibilidade de você dominar outras sociedades e se impor como uma sociedade dominante, mas também, por outro lado, de você se defender, visto que esse comércio era feito com vários grupos diferentes sociais. Então os portugueses não tinham um local exclusivo onde eles comercializavam os escravos. Isso aí era feito com vários grupos. E, claro, vendendo arma para um, vendendo para outro, você vai instigar ainda mais a violência. Violência essa que é bom que se diga que vai intensificar o aumento do número de escravos. Então, quanto mais você está fomentando a guerra, quanto mais você está distribuindo armas, mais você está fazendo com que haja escravos. É claro, isso tudo interessava a quem? Ao Estado português, interessava aos ingleses também. Por outro lado, também, a gente vai ter aí um estímulo cada vez mais intenso das guerras internas, criando um vazio demográfico de homens em idade produtiva. É uma outra sacada importante que muitas das vezes não é explicado de modo claro para as pessoas. Aquele que saía na condição de escravo saía em idade economicamente produtiva. Esse vazio demográfico são ao todo aí dados difíceis de você traçar com certa exatidão histórica, mas percebe-se que há em torno de 12 milhões de pessoas que saíram da África, na chamada diáspora africana, principalmente para as Américas. E há em torno aí desses 12 milhões, cerca de 4,8 milhões que vieram para cá, para o Brasil, que é disparado, o Estado português é disparado, o maior Estado escravista do planeta e, obviamente, o Brasil é a colônia que mais recebeu escravos vindos da África. Essa diáspora africana, ela vai gerar diversos problemas internos dentro do continente
simplesmente como falta de produtividade e, claro, a contingente enorme de armas vai fomentar guerras que muitas delas se perpetuam até hoje, disputas que se perpetuam até hoje dentro dos vários estados que foram criados ao longo do tempo e principalmente no finalzinho do século XVIII e início do século XIX em África. Mas isso é assunto para outras aulas para frente de outros anos. A gente vai voltar ao nosso aspecto aqui de tentar entender que modelo de escravidão é esse. Porque diferente de você pegar alguém para trabalhar durante um período para você, tal qual era feito em larga escala, por exemplo, na sociedade egípcia, aqui com os portugueses a coisa foi um pouquinho diferente e essa diferença ela vai ser muito significativa na impressão que nós temos até hoje a respeito do negro e toda a cultura que vem dele. Por quê? Porque falar da escravidão é falar de um processo de retirada da humanidade da pessoa para fins de dominação. Então não era uma questão só de eu impor através da força a minha dominação sobre um sujeito que está na condição de escravo. Eu vou retirar dele, é um processo lógico, pensado, organizado, administrado para eu tirar a humanidade dessa pessoa, acabar com todos os elementos que tornam ele humano, tentando colocar ele numa condição praticamente de animal. Há uma destruição da sua língua, da sua cultura, da sua religiosidade, da sua história. Como é que se dá tudo isso? A primeira coisa, ao sair de África, você chega aqui na colônia, a primeira coisa que você vai entender é que para a sua sobrevivência você vai ser obrigado a falar o português. Você vai ter que aceitar aquela cultura imposta pelos senhores de escravos, aceitar a religião colocada pelos portugueses, ou seja, o catolicismo cristão. Você tem que negar a sua própria história e passar a construir uma outra história. E essa outra história é uma história de dominação clássica de um grupo específico sobre não pessoas. Volto a repetir, há uma percepção aí de você retirar a humanidade da pessoa. Não é só o fato de você escravizar, tal qual foi o conceito histórico que eu apresentei aqui. O que os portugueses e a escravidão moderna, de modo mais abrangente, vai fazer é a retirada completa, a desumanização do escravo. Claro, essa desumanização vai mostrar a condição suprema de inferioridade negada à humanidade, que vai, obviamente, acabar sendo visto esse escravo como um verdadeiro animal. Há diversos relatos aí que aqui no Porto do Rio de Janeiro, quando se chegava os navios negreiros e havia certos leilões a respeito de escravos, onde você ia comprar os escravos ali no Porto do Rio de Janeiro, percebia-se o porte físico, a saúde, os dentes, tal qual você compra muitas das vezes um animal, como um cavalo, por exemplo. Então, essa percepção aí de retirada da humanidade não é algo feito ao acaso, tá? E isso que é o importante da nossa reflexão, é entender que, diferente de outros modelos históricos da escravidão, o que foi feito especificamente com os africanos aqui na América é algo muito mais intenso, é uma retirada de qualquer elemento que torne essa pessoa humana. A criação de uma ideologia contrária aos resquícios culturais, aquilo que o mínimo que eles traziam ainda de sua cultura, você vai construir ao longo do tempo um conjunto de ideias por parte dos dominadores, dos brancos, dos europeus, vão construir um conjunto de ideias muito bem amarrada, muito bem estruturada, muito bem pensada, para que o mínimo da cultura africana seja negado a eles. Nesse sentido, a gente vai ter a ideia da invenção da raça, que é uma ideia do século XIX, já mais para frente, no momento em que vários países já estavam abolindo a escravidão, e pensar como as pessoas vão ser tidas como iguais.
Apesar da igualdade jurídica, o conceito de raça vem para separar aqueles que possivelmente ou juridicamente deveriam ser iguais. Então, há todo um conjunto de ideias que não começa com a teoria racista, obviamente. Esse conjunto de ideias vem desde o princípio da escravidão, do modelo adotado pelo Estado português, pela Inglaterra, pela França, em larguíssima escala, um dos estados mais violentos contra escravos. A gente vai observar mais para frente, quando eu vou falar a respeito da Revolução Haitiana, o quão violento foi o modelo escravagista da França. Então, todos eles vão construir, logo no início do modelo de escravidão, um conjunto de ideias, uma ideologia que vai negar a condição humana desse escravo. E esse conjunto de ideias vai desembocar na noção de racismo que a gente vai ter no século XIX. Então há uma devastação muito forte da cultura e da pessoa negra como um todo no mundo. O que eu tento sempre demonstrar a todos que a história ela não está presa a um passado distante da nossa realidade. Aquilo que as pessoas estão passando hoje, estão sentindo ou refletindo, é uma construção que vem há muito tempo. Então, tome muito cuidado quando você for falar que a escravidão é um conceito que sempre existiu ao longo da história e que os negros na África escravizavam os próprios negros. Há uma diferença muito significativa entre aquilo que os portugueses fizeram com os negros africanos do que, por exemplo, o que algumas culturas dentro da África faziam ou que os gregos faziam, os romanos faziam. Há uma diferença muito significativa. Em nenhum desses modelos clássicos de escravidão existia a negação da humanidade no escravo, não se via e nem foi em momento nenhum construído um conjunto de ideias, uma ideologia para negar e destruir todo o resquício cultural africano que ainda se permite ter aqui na América e em outros lugares. Eu vou ficando por aqui, agradeço demais por você estar assistindo esse vídeo. Até a próxima, valeu!